Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui nessa manhã gloriosa que representa o ápice da nossa fé cristã, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você, agradecer a Deus por tão grande salvação e, ao ministrarmos a palavra do Senhor, que ela enche o seu coração de esperança, de paz, de alegria, porque Jesus ressuscitou. Pai amado, Deus bendito, que dia maravilhoso! Este sim, além de todos os outros, acima de todos os outros, é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos. Ó Deus, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe vida abundante e, acima da vida abundante, vida eterna com o Senhor. E nós temos todos os motivos do mundo para nos alegrarmos por tão grande bênção, por tão grande salvação, por tão grande libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. E o texto escolhido por nós para hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12. Primeira de Paulo aos Coríntios 15, versículo 12 até o 20. Diz o seguinte: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, muito mais que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda vocês estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, antes de eu entrar propriamente no texto, eu tenho que falar algumas coisas para você. A primeira delas uma das três primeiras delas, é que Deus, Ele só tinha três opções com relação à criação, por causa da entrada do pecado no mundo, em relação à santidade dele, em relação à perfeição dele, em relação ao caráter dele. Primeira opção que Deus tinha, por causa do pecado, ele tinha a opção de condenar a todos. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, nenhum. Nós pecamos em níveis diferentes, mas com relação à santidade de Deus, qualquer pecado é uma mancha, até aquela mais insignificante, porque o padrão de Deus é um só. Ele não baixa ou não abaixa pelo fato de um pecado ser, na nossa ótica, menos prejudicial do que o outro. Eu sei que matar é muito mais pesado do que roubar, é muito mais pesado que mentir, talvez, né? Mas tanto faz, um pecado ou muitos pecados, porque qualquer pecado contamina a santidade de Deus. Nós costumamos pensar o seguinte: eu não sou igual a fulano, eu não sou que nem Beltrana, eu não fiz nem faço as coisas que ele fez ou que ela fez. Isso não importa. E não importa porque Deus não nos mede segundo fulano ou Beltrana. A referência é Ele mesmo, o próprio Deus. Deus nos mede segundo sua própria santidade. Ele é o padrão, Ele é a referência.
e não outros seres humanos ou anjos, seja lá que for, não é? Adão, ele podia não ter pecado, né? Mas ele pecou, e nós levamos a herança, trazemos conosco essa herança de pecado. Mas alguém poderia dizer assim: pastor, isso não é justo, foi ele que fez, Então deixe-me exemplificar isso da seguinte forma para você. Vamos supor que nós brasileiros gostamos de futebol, né? Estamos no final da Copa do Mundo, é o último jogo, é a decisão do campeonato, e o jogo foi para os pênaltis. E o jogador do Brasil que iria definir a partida, é o último pênalti que ele tem para bater, e ele erra o chute, a bola sai fora, ele não faz o gol. E o que acontece? Quem é que perde? É só o cara que errou o chute? É só o jogador que errou o pênalti? Não, o time inteiro perde, a comissão técnica perde, os torcedores perdem, o dono do time perde, o país perde, todos ligados ao time perdem. É assim que funciona. E a raça humana é um grande time. Quando um de nós faz algo terrível, todos acabam de alguma forma sofrendo, ainda que por tabela. Um ditador lança uma bomba sobre um inocente de um país do outro lado do mundo, e de alguma maneira isso vai refletir na gente aqui, porque nós somos uma raça só, não tem como escapar. Então, nesse primeiro ponto, o que precisa ficar claro para nós é que Deus não pode baixar o seu padrão para nos resgatar, para nos salvar. Então, a primeira opção que Deus tinha com a entrada do pecado no mundo era condenar todos. A segunda seria justamente Deus comprometer o seu caráter. De que forma? É aquele tal do vamos deixar tudo que aconteceu para lá. O problema é que se Deus comprometer o seu senso de justiça, ele compromete o seu caráter. E se ele comprometer o seu caráter, ele perde o respeito das suas criaturas. E para fazer isso, Deus teria que contradizer tudo que já havia sido dito por ele mesmo. E isso tornaria Deus um ser não confiável. Uma das coisas que faz Deus ser Deus é a confiabilidade, né? Uma das coisas que torna uma pessoa confiável é o fato dela manter a sua palavra independentemente de qualquer situação. Você, por exemplo, confia em alguém que numa hora fala uma coisa e logo em seguida fala outra, contradizendo o que acabara de dizer? Não dá. Por exemplo, uma das linhas de interrogatório da polícia, que a polícia usa, é justamente fazer a pessoa contar e recontar muitas vezes o que aconteceu, para ver se ela não cai em contradição. Quando isso acontece, a pessoa deixa de ser uma testemunha confiável e passa a ser vista de outra forma. Deus não é assim, ele só tem uma palavra. Então, Deus poderia nos condenar, ele poderia se comprometer, o que ele não fez, nenhuma das duas coisas. Ou ele poderia nos justificar, que foi o que ele fez. O que Jesus fez na cruz foi plano de Deus para mostrar o seu amor para conosco, para que nós não fôssemos condenados e ainda assim sem comprometer o seu caráter. Ele matou, desculpe a expressão, mas ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. E como Deus fez isso? Deus não poderia só chegar e dizer assim: vocês agora estão justificados e pronto, eu os declaro justificados. Não dá, não poderia ser assim, não funciona assim. Deus começou um processo para justificar, para tornar-nos justos, para salvar-nos
ou salvar todos aqueles que nele creem. Segunda de Paulo aos Coríntios 5:21 diz que aquele que não tinha pecado, Jesus, Deus o tornou pecado por nós, para que nele, Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que lá na cruz, Jesus levou sobre si o nosso pecado, isso é, ele que não tinha pecado, foi julgado na cruz como se cada um de nós que estivesse lá. Jesus nos substituiu. A cruz era para nós, a morte era para nós, mas Jesus nos substituiu, ele pagou a nossa conta. Agora, nós não vamos para o céu porque somos pessoas perfeitas, nós sabemos que não somos, estamos muito longe disso, mas porque Deus creditou a perfeição de Jesus Cristo na nossa conta, de forma que quando Deus olha para nós, ele não vê mais o nosso pecado, mas a perfeição de Jesus. Agora, o texto vai falar de uma coisa muito interessante. Paulo faz esse jogo de palavras aqui, se Cristo ressuscitou, não ressuscitou, aquela coisa, para nos levar a pensar o seguinte: e se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, como é que as coisas seriam hoje? Já parou para pensar nisso? O que é que vem à sua mente se você conseguisse imaginar que Jesus não tivesse ressuscitado, por exemplo? O que vem? Não teríamos ovos de chocolate? Será que é isso? Será que é isso que seria catastrófico? Não haveria feriado prolongado? Será que isso é que importaria? E se Jesus tivesse feito tudo o que fez, mas não tivesse ressuscitado, como seria? Estaríamos aqui hoje? O que significa a observação feita por Jesus em Lucas 18:8, de que será que ele encontraria fé na terra quando ele voltasse? Será que ele não estaria se referindo justamente à descrença na ressurreição dele? Porque as pessoas sempre, é um tempo difícil, onde as pessoas duvidam de tudo que aconteceu no passado. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que foi assim mesmo? Existe um complô gigantesco por parte das trevas para desacreditar os sustentáculos da sociedade: família, fé em Deus, moralidade. Será que Jesus não estaria se referindo à descrença na ressurreição dele? Porque as pessoas até gostam dos ensinamentos de Jesus, do sermão do monte, dos milagres que ele realizou, as pessoas gostam disso. O que elas não gostam é reconhecê-lo como Deus, como Senhor da morte, como Senhor da criação e das criaturas. Agora, Jesus está vivo ou está morto? Tem um sujeito muito conhecido, pelo menos no tempo dele, e algumas pessoas sabem a quem me refiro, é o Harry Houdini, que foi mundialmente conhecido como sendo o maior escapologista de todos os tempos. Ele morreu em 1920, então pode ser que você nunca tenha ouvido falar dele, mas ele era um cara no seu tempo e ainda tem muita gente que fica maravilhada com ele. Ninguém conseguia manter aquele homem preso. Não é porque ele era bandido, não, porque ele era uma espécie de mágico, de gente que sai de prisões. Ele desafiava qualquer um a mantê-lo preso e ninguém conseguia. Ele saía facilmente em qualquer cadeia, algemas não o prendiam, não seguravam, prendiam em sacos, não é? Fechavam e ele escapava rapidinho, prendiam-no em recipientes, naqueles tanques assim, rebitavam a tampa de ferro e dali a pouco o homem saía. Prenderam-no uma vez num caixão com correntes em volta e jogaram-no no rio, e isso não segurou, está lá o homem depois de um tempo fora. Até quem diga que ele tinha superpoderes, porque tinha uma flexibilidade impressionante, a mente de um gênio e as vidas de um gato. Ele conseguiu escapar de quase tudo, enganou e zombou da morte muitas vezes, mas em outubro de 1920, Houdini morreu e lá ficou. Outubro de 1926, digo. Lá ele ficou. Enquanto vivo, escapou da morte diversas vezes, mas depois de morto, não conseguiu escapar, não.
Jesus entrou morto na sepultura e saiu vivo dela 3 dias depois, porque a morte não pôde segurar. Jesus conseguiu o que ninguém mais poderia ter conseguido, que é vencer a morte, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Mas vamos supor que Jesus não tivesse ressuscitado, que os seus ossos, o que restou dele, ainda estivesse naquele sepulcro. Como seria a vida hoje? E a resposta é muito simples: seria igual à vida daqueles que não acreditam na sua ressurreição hoje. E como é a vida de quem não acredita na ressurreição de Jesus hoje? É uma vida desesperada para conseguir tudo o que pode enquanto a vida durar. É uma vida de medo da morte, é uma vida sem propósito ou com propósitos mesquinhos e sem propósito eterno. É uma vida que faz da vida algo finito, efêmero, ilusório, material e passageiro. É uma vida que faz do Evangelho de Jesus Cristo uma grande mentira. Agora deixa eu dizer uma coisa séria para você: Jesus não é sermão do monte e nem fazedor de milagres, se é que essa palavra existe, não é? Jesus Cristo é morte e ressurreição. Os ensinamentos de Jesus, que são maravilhosos, eles seriam equivalentes a de outros mestres e filósofos, se não fosse pelo fato de ele ter morrido e ressuscitado ao 3º dia. É isso que faz de Jesus o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa fé nele seria vã, inútil, se ele não tivesse ressuscitado. Tudo que você ouve da minha boca, nesse púlpito, em igrejas, irmãs sérias, se baseia única e exclusivamente no fato de Jesus ter morrido pelo nosso pecado e ressuscitado para nos dar a vida eterna. Se eu não cresce nisso, a minha pregação não teria o menor cabimento. Nós não estamos num auditório para ouvir um coach, alguém que quer incentivar você a buscar uma vida melhor, para que você se sinta melhor, para que você viva melhor. Jesus não pagou pelos nossos pecados para a gente se sentir melhor e nem para a gente ter uma vida fácil. Ele fez isso para que nós tivéssemos vida eterna com Deus. De que adianta dizer que alguém tem fé se não acredita na ressurreição de Jesus? Para que serve uma fé que não acredita na ressurreição de Jesus? Para nada. É o que Paulo diz aqui no verso 14. Ele diz assim: ó, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Por que ter fé no Messias que morreu e continua morto? Todas as religiões, à exceção do cristianismo, têm essa fé, uma fé num líder que continua morto. Isso faria de nós pessoas com a mesma fé que eles, uma fé inútil. Um morto, ainda que tenha sido um excelente líder, um excelente filósofo, um excelente mestre, não pode salvar nenhum de seus seguidores da morte, porque ele está morto. E por que é que nós cremos que Jesus é o Filho do Deus vivo? Por que é que nós cremos que Ele é Deus encarnado? Porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou ao 3º dia, porque Ele está vivo, porque Ele vive. A morte não pode segurá-lo. Pela sua ressurreição dentre os mortos, diz Romanos 1,4, Ele foi declarado Filho de Deus com poder. Eu sei em quem tenho crido e tenho crido num Jesus vivo, ressurreto. Portanto, eu não me considero uma falsa testemunha de Deus. E aqui a coisa fica bastante séria, porque uma coisa é você cometer um engano, um erro de julgamento, de interpretação, outra coisa é dar falso testemunho. Falso testemunho é algo deliberado. A pessoa passa uma informação que sabe que não procede, que não é verdadeira. E Paulo diz aqui nos versos 15 e 16 que se Cristo ainda está na sepultura, então nós estamos espalhando uma mentira pelo mundo. Se você fala daquilo que não viu, que não experimentou, que não viveu, isso é, se você não crê na ressurreição de Jesus e fala disso, você não passa de um mentiroso. Os discípulos, será que eles mentiram? Será que eles inventaram toda essa história? Se eles fizeram isso, por quê? Com que propósito? O que eles ganharam com isso? Porque as pessoas mentem por 2 razões: ou para se darem bem, ou para não se darem mal.
E eles não se deram tão bem assim. À exceção de João, todos os outros discípulos apóstolos foram perseguidos, humilhados, torturados e morreram martirizados. Será que eles eram hipócritas? Hipócritas e mártires não são feitos do mesmo material. Como eu disse, as pessoas mentem para se darem bem e para não se darem mal, para escaparem das penalidades. Mas eles não fizeram isso. Eles foram deliberadamente para a cova dos leões. Ou eles eram loucos, ou eles tinham certeza do que testemunharam. Uma pessoa pode mentir para viver, mas ninguém quer morrer por causa de uma mentira. Eles viram Jesus ressurreto, eles falaram com ele, eles comeram com ele por cerca de 40 dias. E não foi só uma pessoa que viu Jesus. Mais de 500 pessoas testemunharam que Jesus estava vivo, segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, 6. Não foi histeria coletiva. A mensagem da ressurreição alcançou e salvou milhares dias depois. E não para por aí, gente. O testemunho dessas pessoas custou muito caro para eles, custou a vida de muitos. Histeria coletiva não faz isso. Já é difícil achar alguém que morra pela verdade, quanto mais por uma mentira. Jesus ressuscitou, é um fato. Mas se ele não tivesse ressuscitado, isso implicaria que o pecado continua nos governando. Diz o versículo 17: todos pecaram, diz Paulo em Romanos 3, 23. Mas se Jesus não ressuscitou, então você ainda é pecador por nascimento, por natureza, por prática, por escolha, e não há esperança de perdão para você. Porque Deus não pode simplesmente fazer vista grossa quanto ao pecado. Isso iria contra a sua santidade, contra o seu caráter. O pecado será perdoado ou punido por Deus, mas nunca negligenciado por Ele. Agora, se Cristo não ressuscitou, isso significa que Deus não aceitou o sacrifício de Cristo, do Calvário. Agora, não dá para entender isso. Como é que Deus não iria aceitar o sacrifício que Ele mesmo se ofereceu? Porque vivendo Jesus nos amou, morrendo Jesus nos salvou, sepultado Ele carregou para longe os nossos pecados, ressurreto Ele nos deu vida eterna com Deus. Sem ressurreição não há vida eterna. Sem ressurreição o perdão nada significaria. Romanos 4,25 diz que Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação. Daí a importância da ressurreição de Jesus. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, não só o pecado teria domínio ainda sobre nós, como também a morte. É o que diz o verso 18 aqui do texto: que quem está morto continuará morto, e quem morrer também permanecerá morto para sempre. Morreu, acabou, ponto final. A vida não passaria de uma brincadeira cruel, porque a única coisa que poderia se esperar da vida é a morte, e depois o nada. Isso é cruel. Sair do pó para ter um tempo de consciência e depois voltar para o pó, isso é cruel demais. Nós não somos animais, gente. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, como bem disse o Teilhard de Chardin. Há muito mais do que pó, consciência e pó para quem crê em Jesus. A morte não tem mais domínio sobre a vida. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele tem o domínio. A vida eterna tem o domínio sobre a morte. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, o nosso futuro seria um fiasco. O verso 19 diz isso. Se tudo que a gente conseguisse de Jesus fosse apenas seus discursos para essa vida, poderíamos os considerar miseráveis, criaturas mais dignas de compaixão do universo. Alguém disse o seguinte: se Jesus não ressuscitou, nada mais importa. Mas se Jesus ressuscitou, nada a não ser a sua ressurreição é que realmente importa. Sem a ressurreição de Jesus, nós estaríamos literalmente perdidos no nada. O nosso futuro seria num buraco na terra ou cinzas de uma urna. Nada disso me atrai. Nada disso me atrai, porque a gente quer existir mesmo depois da morte. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: para onde eu estou indo? Para a sepultura ou para a vida eterna? Jesus ressuscitou para que eu e você não fôssemos mais nem dominados pelo pecado e nem reféns da morte. O
pecado foi subjugado, a morte foi derrotada e o futuro para quem crê em Jesus é fabuloso. Aleluia! Jesus morreu para que nós não tivéssemos que morrer para sempre. Morrer sim, para sempre não. Mas não é só isso. Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos não apenas uma existência eterna, mas vida eterna com Deus. Porque se Deus quisesse só que a gente tivesse uma existência, Ele poderia ter dito lá para o homem no jardim do Éden: agora que você já comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, coma também da árvore da vida, e você vai continuar desse jeito para sempre. Deus não quer que a gente só tenha uma existência, não é? Deus quer que nós tenhamos uma existência com Ele, não é? Uma vida eterna com Deus, e nós não podemos perder isso de vista, nunca. Muita gente não entende o que está sendo celebrado nesses dias pelos cristãos, com a morte e ressurreição de Jesus. Para que celebrar isso? Alguém perguntaria. Um Deus que morre para depois ressuscitar, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna? Sim, é isso mesmo que nós estamos celebrando hoje. Deus veio em forma humana, Jesus se encarnou para morrer por nós, para ressuscitar ao terceiro dia, para que nós tivéssemos não só uma existência eterna, mas uma existência eterna com Deus. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Páscoa não é a nossa festa. Páscoa é a festa dos judeus. Nós celebramos a ressurreição, a morte e a ressurreição do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem devemos a vida eterna, a salvação dos nossos pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna com Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.